Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um trecho de uma parábola de Jesus, da parábola do semeador, mas vamos, tentar aprofundar somente o início dela, em que que a gente já vai perceber a riqueza dos ensinamentos de que Jesus nos passou, assim, para a gente perceber que cada palavra tinha um significado, assim, muito grande, muito profundo, e que se a gente for estudando, for tentando entender melhor, vamos encontrando essa riqueza de informações, de interpretações, de entendimento, e acho que isso é muito importante para o dia de hoje, porque nós estamos, como Marisa diz, estamos na era do espírito, estamos numa era em que é preciso aprofundar o entendimento dentro de nós mesmos, para que esse conhecimento nos ajude a aflorar, ajude a desabrochar um novo eu, que esse mundo de regeneração precisa e pede, né. Então isso é para começar hoje com cada um de nós, dentro do coração de cada um de nós. E esse texto, começa lá em Mateus, esse texto que nós pegamos começa em Mateus, no capítulo 13. E Mateus começa a contar que Jesus saiu de casa nesse dia, e ele estava sentado junto ao mar, junto que na verdade não é o mar, mas é o lago, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, e aí ele entrou no barco, se assentou, e as pessoas ficaram na praia, e ele começou a contar uma parábola. E essa parábola começava assim: eis que o semeador saiu a semear. Então nós vamos explorar esse início dessa parábola, e o quanto ela tem esse início só esse comecinho tem a nos ensinar, tá. Ayrton quer acrescentar? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Com certeza essa parábola. Bom, essa parábola ela é muito importante. Ela é até conhecida como a parábola das parábolas, né? Só duas parábolas que Jesus explica. Essa é uma delas. Então, algum significado tem que ter de especial. Além disso, essa é uma parábola que está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos e está no Evangelho de Lucas. Então, isso também é uma coisa bastante rara de acontecer. São poucas passagens que estão em, às vezes, mais de um evangelho. Também há um evangelho apócrifo lá, acho que de Timóteo, se não me falha a memória. Então, para a gente ver essa importância, né? E eu acho interessante essa parábola porque, primeiro, ela chama muita atenção, porque Jesus utilizava de recursos daquela época, para histórias do povo ali, para contar a sua história maravilhosa. Só que ele também faz sempre uma história que choca a gente, né? Para que a gente fique prestando atenção naquilo ali. Porque Jesus fala assim, saiu o semeador a semear. E aí o semeador a semear joga a semente em todos os lugares. Quem era semeador na época devia pensar, esse semeador não é um semeador assim, que conhece de semeadura, assim, num primeiro momento. Porque um semeador que conhece de semeadura, ele vai jogar já no terreno bom só a semente, ou ele vai preparar o terreno para a semente. Então, por que Jesus utiliza dessa metáfora, mas faz um choque para chamar a atenção, né, naquilo que ele vai dizer? E acho que esse é o grande ponto dessa parábola, que Jesus ele começa contando uma história do dia a dia e depois ele transcende para falar da metáfora, né? Então, e aonde que nós temos que semear? Em todos os terrenos, né? Claro que essa parábola ela tem o foco que Jesus dá a ela depois na explicação é o foco do terreno, que é o que nós conhecemos, que é o que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu acho que a Lina foi muito feliz de propor um outro foco,
Porque tem o foco no semeador e tem o foco na semente. Ainda tem esses outros enfoques que a gente pode dar, né? E Jesus deu um enfoque num primeiro momento para o terreno, para o nosso coração, onde é que estamos semeando aquela lição. Mas e o semeador? Né? Qual é o enfoque que Jesus quis dar para o semeador? Que ele era um desavisado? Que semeava em todos os lugares? Ou que nós, enquanto semeadores, temos que semear em todos os corações? Receber todas as pessoas? Marisa. Opa, isso, estou aqui caladinha. Não, mas tem que ter esse enfoque para justamente quando vamos trazer para nós, né, a parábola, vamos ver em que lado, que sempre às vezes estamos no lado da semente e às vezes no lado do semeador. E quando estamos no lado do semeador, temos que ter esse olhar para todos os corações, né? A gente não escolhe o terreno. É um terreno seco, você vai procurar meios de fazer com que ali aquela terra seja nutrida e dali saia alguma coisa. Que daquele coração duro, aquele coração. Não é, Lina? Lina sabe bem disso. Acho que... Vai, mulherzinha. eu estou colocando aqui o Mário, que saudade de você também, Mário. Todos vocês, a família toda. Né? E ele está dizendo aqui que recebeu muitas sementes no KSSF, com certeza você deixou muitas sementes também. Muitas sementes de amizade. Muito. Essa coisa de sair, né? De sair de Jesus. Jesus faz assim: eis que o semeador saiu a semear. E esse sair significa o quê? A gente está começando a falar sobre o semeador, mas ele provoca que Jesus tem uma coisa nos seus ensinamentos que ele sempre... existe uma ação, existe um movimento, existe um trabalho, existe um esforço, um servir. As coisas... primeiro que é o semeador, ele não manda ninguém. Né? Ele vai e semeia. Eu acho que isso é um chamado para nós também. Nós sairmos do nosso marasmo, do nosso estacionado que estivemos por tanto tempo dentro de talvez de uma ideia fixa, às vezes um sentimento de culpa, às vezes preguiça mesmo, de tá tudo bem aqui, para que eu vou mexer em time que está ganhando, né? Deixa eu ficar aqui quietinha no meu canto. Ou às vezes a gente se fecha na própria dor e não sai, nós não saímos de nós mesmos, nós não temos essa atitude, porque eu acho que o Evangelho chega para nós, ele vem como um convite, ele vem como um convite muito forte para nos movermos com a vida. E ele não é assim, mas ele não é mandatório, ele não obriga você a fazer alguma coisa, ele não faz alguma coisa contra a nossa vontade. A nossa ação, a nossa atitude, ou falta de atitude, falta de ação, cria em nós mesmos uma condição de dor, porque tudo que é contra a lei vai ter uma situação de peso, de dor, de angústia, mesmo que isso leve muito tempo para nós percebermos e sentirmos. Mas eu acho que não há assim a pessoa continua naquela dor ali, às vezes por vidas, encarnações, e se não houver um momento de cansei, quero mudar, um momento de
de tédio, ou um momento de muita dor em que a pessoa não aguenta mais, ela fica ali naquela situação que de menor esforço, né? E Jesus vem com esse convite constante de fazermos um esforço de sairmos de nós, de sairmos do nosso marasmo, de sairmos da nossa zona de conforto, de sairmos, mas sair e fazer alguma coisa. Né? O semear é uma coisa de útil, é ser, fazer e ser algo que vai gerar coisas boas. Né? A Joseli fala aí, olha, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Isso mesmo, está lá em Paulo. É uma passagem de Paulo, né? É muito boa essa passagem. Paulo, a interpretar isso, ele fala assim, olha, quando a gente está semeando, e isso é genial também de Paulo, né? Ninguém semeia uma árvore pronta. A gente semeia uma ideia, a gente semeia... Aí é que tá. Essa passagem tem o enfoque da semente. O que é semente? Jesus explica lá, pelo menos em Marcos está lá. Semente é a palavra da verdade, né? E quando a gente semeia alguma coisa, isso que diz Paulo ali em Coríntios, né? A gente está semeando uma ideia, a palavra, mas fazer ela brotar, aí é outros 500. Fazer com que ela realmente nasça, cresça. Então ninguém põe uma árvore na cabeça de ninguém. A gente põe uma semente, põe uma palavra. E acho que isso é muito importante, porque Paulo foi de uma profundidade ao compreender essa passagem de Jesus. E que provavelmente Paulo tinha conhecimento de Sócrates, né? E Sócrates sempre disse que o pensamento é um parto, né? Ele que era filho de parteira, é a mesma ideia de Jesus, né? Porque um parto ele não acontece simplesmente assim, fulano foi lá, estava lá acontecendo e deu parto, pronto, acabou, nasceu a criança. O parto é um processo, né? Ele é um processo que começa com a fecundação, depois tem a gestação, que é um tempo necessário, e depois tem o nascimento, e tem muita dor para nascer, né? Muito esforço para fazer aquele parto. Então, quando Sócrates fala que o pensamento é um parto, porque ele era filho de parteira, Jesus falava do plantio desse pensamento como semente, para as pessoas entenderem que Paulo traduziu isso para aquele povo, dizendo, olha, ninguém planta árvore pronta. A não ser que você vá no Walmart e tenha a árvore quase pronta lá, né? Mas naquela época você planta a semente, e aquela semente vai germinar. E que tipo, eu acho interessante porque se a gente focar um pouquinho rapidamente na semente, que tipo de semente nós estamos plantando no nosso próximo? Que tipo de ideia nós plantamos no nosso próximo? Porque essa é a nossa responsabilidade enquanto semeador. Se a gente está plantando a semente do bem, do bem, porque a gente pode plantar também uma semente ruim, uma semente de erva daninha, né? Então, a gente é responsável pela semente que plantamos no nosso próximo. E o que é pior, muitas vezes a semente que plantamos, nós não temos ideia das consequências. Porque aí tem uma outra frase, né? Qualquer sábio pode contar uma semente, quantas sementes tem num fruto. Mas só Deus sabe quantos frutos tem numa semente. Que tipo de semente a gente plantou e as consequências desse plantio. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade, e foi isso que Paulo disse nessa passagem. É interessante, né, essa coisa, como vocês disseram desde o início, Ina falou esse imperativo de Jesus, né, esse sair da zona de conforto, ir à luta, ir fazer, né? Aí eu fico imaginando também essa parte da semente, como você hoje ser semeador e passar uma ideia, passar um pensamento. Eu digo, puxa, eu estava aqui pensando assim, como é difícil mesmo esse evangelho de Jesus. É muito difícil, né? Quando a gente vai se posicionando de um lado, de outro, fazendo, agindo. Porque olha quanto tempo a gente levou para entender a parábola como um movimento, não um movimento das duas partes, tanto sendo semente como sendo o semeador,
ou a terra, todos agem, todos têm que agir para que a coisa, senão a semente morre, porque senão a ideia não é passada devidamente. Mas passar a ideia, eu acho que isso é uma responsabilidade e deve se passar. Agora, como aquela terra, né, as terras, porque o bom também é isso, é de viver na diversidade. A gente tem todas as terras, a gente tem todo tipo de compreensão à nossa frente. E não se preocupar com o que o outro vai fazer com essa ideia, entendeu? Aí, passar a ideia. O importante é semear ali naquele terreno que lhe apareceu naquele momento e dar o melhor de si. Eu acho que a gente deve sempre fazer o melhor, porque ainda também somos terreno sendo semeados por essa ideia que queremos passar. Talvez não estamos ainda nem nutrindo a nossa terra devidamente para que esta semente que ora passamos seja já em nós realmente encontrar dentro do nosso coração um terreno fértil, um terreno bom, que realmente possamos sair dessa encarnação e dizer assim, olha, tudo aquilo que vinha aqui na frente, passar para os meus colegas de estudo, já era em mim, né, uma força. Essa semente já fortalecia o meu terreno de tal forma que aquilo ali já era força do fruto e não ainda da semeadura. Acho que todos nós estamos com os nossos terrenos assim, né? Agora, assim, os mais cara de pau feito nós, a gente vem aqui para frente e fala sobre isso, né? Com vontade de realmente estar passando a ideia que é necessário passar e sempre pedindo a Deus que todos agarrem a ideia e que façam dela o melhor proveito, como nós estamos tentando fazer. Então, é todo mundo no mesmo barco, porque às vezes a gente pensa que aquele que está passando o estudo está mais ali ou mais acolá. Não, estamos aí no mesmo chão, duro, às vezes a ideia cai realmente no dia que você está ali pleno para absorver, às vezes é um dia de muita dor que ainda não dá para, né? Mas estamos tentando. José. Exatamente isso que acho que é importante a gente entender, né, Mar? Que assim, quando a gente fala que saímos a semear e a gente lê essa parábola com os diferentes solos, que a gente sabe que num primeiro entendimento pode ser os diferentes níveis de evolução em que cada um está, mas perceber em nós mesmos que nós estamos em níveis diferentes, dependendo da virtude que nós falamos. Né? Tem alguns de nós que já têm uma paciência muito grande, mas falta caridade, falta alguma outra coisa que são os solos, são esses diferentes solos que nós temos em nós mesmos, e geralmente quando a gente tem essa dureza, ou esses espinhos, ou esse solo fértil, nós percebemos nos outros isso também, a gente não consegue perceber no outro algo que nós não tenhamos em nós. Né? Então, às vezes a semente, ele diz, às vezes a semente cai assim na beira do caminho e o solo não está preparado, o solo ainda está duro, mas o que importa o importante, o semeador vai semeando, como Ayrton disse, a nossa função é de semear em nós mesmos, semear nos outros, a fim de beneficiar os corações alheios. Eu acho que essa é a meta, porque quando a gente beneficia né, todos saem ganhando, todos saem beneficiados, não tem uma pessoa que faça o bem que não receba isso multiplicado. Acho que a importância de entendermos isso é bem significativo, porque, como Marisa disse, é exatamente isso. Às vezes a gente tem um dia que, nossa, aquela mensagem chega e floresce dentro de nós, né? Chega naquele momento assim que tem tudo para crescer. E tem outros momentos em que
às vezes eu vejo isso, por exemplo, nos estudos que a gente faz constantemente, semanalmente, que você lê o mesmo texto. Na semana seguinte, você lê novamente e tem um entendimento completamente diferente. Você repete isso uma semana depois, é o mesmo texto, as mesmas palavras, e parece que é tudo novo. Então, é alguma coisa que está revolvendo dentro de nós mesmos, que está trazendo frutos, né? Mas é preciso tempo e persistência, e o tempo é de Deus, em que os frutos virão, não nós. É verdade. Eu acho que a Marisa tocou num ponto que eu acho fundamental. Eu pensei muito sobre esse ponto que a Marisa falou, a nossa dificuldade de sermos o semeador, de compreendermos aquela semente, aquela palavra, para a gente poder passar, né? A Marisa acho que tem o KSSF em geral, ele tem uma felicidade de nos chamar de facilitadores. Embora às vezes a gente seja só o palestrante mesmo, né? Porque não facilite nada. Mas a gente tenta ser o facilitador. Porque eu fico pensando assim, né? Às vezes são os dificultadores. Mas então só palestrante mesmo. Porque eu fico pensando, né? Eu que fui professor, sou professor de direito, mas um pedacinho do direito, né? E aí, o nível para que você seja professor, eu fiquei pensando nisso, né? O nível para que você seja professor de espiritismo ou de cristianismo tem que ser mais ou menos Kardec, né? Para chegar no nível de mestre de cristianismo e de espiritismo, consequentemente, tem que ser no nível de Jesus, né? Porque ele foi o único título que ele aceitou ser, que é Rabi, né? Então, o que nós somos? Né? Eu estou longe de ser Kardec, mas muito longe. E infinitamente longe por hora de Jesus. Então, nós somos, às vezes, facilitadores, às vezes só dificultadores e palestrantes. Mas temos o dever de semear, independente disso. De tentar compreender dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa ignorância, dentro da nossa limitação, da melhor maneira possível, nos guiar por Kardec, que são pessoas, eu sempre brinco, né? Se eu discordar alguma vez de Kardec, eu sempre digo, todas as vezes que eu discordo de alguém que é mais inteligente do que eu, provavelmente ele está certo e eu errado, né? Mas isso acontece. Mas o fato é, a gente está nesse nível, como a Lina coloca, de compreensão e tenta passar. Isso nessa visão de facilitador, né? Nessa visão de semeador. Agora, todos nós somos semeadores. Todos nós. Nós somos semeadores no lar, nós somos semeadores para os nossos vizinhos, nós somos semeadores. E aí o nosso vizinho, ele tem que... Aqui o Haroldo diz isso, ele fala de uma maneira, não sei exatamente como que é, mas ele fala, o espírito ele tem que ser o cara que o vizinho olha e fala assim, esse cara não é muito normal, não. Ele está sempre sorrindo, ele dá bom dia, param na vaga dele, ele fala, olha, acho que vocês pararam na minha vaga, mas não tem problema, fique tranquilo. Quer dizer, esse cara é meio despirocado, porque ele parece que ele só semeia o bem, né? E esse é o objetivo nosso, né? De semear. Então a gente pode ser um semeador do bem perante a sociedade, perante os nossos vizinhos, perante a nossa família. E aí é a pergunta que eu faço. Claro, Jesus é o nosso grande semeador, como modelo e guia, né? Mas que tipo de semeador estamos sendo? Seja no centro, seja em casa, seja na sociedade, né? Esse eu acho que é o que nós temos que nos perguntar. O Ronaldo botou aí, ó, um dos grandes exemplos da semeadura em solo fértil foi João Marcos, sobrinho de Barnabé e filho de Maria Marcos. Ele foi o seguidor de Paulo na juventude, aí deixou o trabalho por falta de maturidade e, contudo, depois retorna ao trabalho. Né? Mas aquele tempo de Paulo, desses grandes espíritos, todo mundo que encostava estava assim, mais ou menos já no prumo, né? Eu acho gostoso essa coisa da gente estar estudando espiritismo, porque estamos todos estudando, mas é como o Ayrton disse, não para
para semear aqui dentro do centro alguma coisa, né? Ser esse facilitador, mesmo dificultando, mas os amigos aí digo, não, foi bom, facilitou dessa vez. Mas é fazer isso no dia a dia, esse é o grande lance da história, né? É ter a oportunidade, como várias pessoas estão tendo em todas as escolas religiosas que se achegaram, e terem esse contato mais próximo com o Evangelho. Eu acho nós mais sortudos, porque a gente pega um Evangelho já mais destrinchado pelos Espíritos, né? Mais trazendo assim para a verdade do nosso dia a dia, como esse vamos semear, vamos, você já levantou, você já se propôs a isso, que você lê essa parábola do semeador com aquela coisa, o outro está falando lá na frente, você ouvindo, sentadinho, fica uma coisa muito distante de você. Mas quando a gente para pensar, bom, semear é levantar, é fazer essa coisa acontecer. Hoje, o que é que eu fiz hoje em termos de semeadura? Porque tem que ser diário isso, né? É uma coisa que você tem que fazer o tempo todo, se perguntando o tempo todo. Olha, naquele contato com aquela pessoa, o que foi que houve? Né? Giza mesmo hoje me disse que teve uma semeadura muito boa lá com Ione, né? Foi de vontade de esganar, mas não esganou, pelo contrário. Depois a moça deixou para ela uma recordação, né? Dizendo coisas lindas a respeito dela como semeadora. Ela nem sabia que tinha, né, sido tão fortemente, realmente botou assim no coração dela coisas tão bacanas. Então, é assim, é bom isso. A pessoa saber no seu dia a dia coisas assim que impactaram, às vezes, o momento de um ou do outro e que foi bom, né? Então, porque às vezes a gente não sabe. A gente não sabe com a família, os parentes longe no Brasil. Às vezes você liga, está sempre tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Mas será que aquele terreno está mesmo lá todo certinho, a coisa produzindo, está tudo direitinho? Então, eu acho que esse olhar mais assim, realmente mais ativo, né? Em termos mesmo de a gente colocar em ação essa força que nós já temos, que o Cristo mostrou que todos nós temos, ao nível que estamos, não importa se o semeador, se o próprio terreno dele é bom, é ruim, não importa. Às vezes o seu terreno não é tão bom e você tem que semear num terreno que é maravilhoso, mas que naquele momento está um pouquinho, tomou umas chuvas assim, meio cortantes. Às vezes o terreno não está tão bom, e você com o terreno mais ou menos, né? Então, nós semeadores da vida, somos todos irmãos nessa caminhada em busca de um semear o outro, um passar para o outro, essa ação. A ação que eu vejo é a ação do falar com as pessoas, a ação de olhar o outro, mas olhar mesmo, não só a roupa que ele está vestido, mas se os olhos estão caídos, se os olhos estão vivos, estão brilhantes, ou se tem alguma névoa. E não precisa ser evidente para isso, né? Basta querer sentir quando você cruza com outro. Então, dentro do centro, o bom é ter essa vontade de fazer esses esforços, porque é preciso esforço, senão cada um ocupa o seu lugar, né? Um de facilitador, a outra de dificultador, né? Mas até esse trabalho virtual é a lei de cooperação, como diz Carol aí, porque se a gente não criar essa corrente de semeadura, não adianta cada um aprender a semear por si, porque o outro terreno vai estar fechado para a sua semeadura na hora que você quer. Então, você tem que viver na ação o tempo inteiro. Jorra da gente sementes, jorra em forma de vibração, em forma de palavras, em forma de um abraço, em forma de um pegar na mão, de um cruzar de olhares. Tudo isso é ação de semear. Não é um momento que você para, não, agora eu vou. Como aqui no centro, às vezes a gente tem que atender, fazer atendimento fraterno, dar um passe em alguém. Tem os momentos em que Jesus nos ajudou e os Espíritos nos ajudam a botar a força do semear em ação. Olha, hoje eu vim para o centro, então eu vou dar passe.
Nem que eu não queira, mas na hora vamos ter poucos passistas e eu vou, nem que, né? Hoje eu até nem queria muito, queria só ficar aqui sentadinho assistindo. Não, mas vamos, né? Olha, eu não sou passista, mas passei por ali, está um livro fora do lugar, eu vou dar um jeitinho ali e fazer alguma coisa, né? Porque a casa é nossa. Então, se a gente não entra olhando para a nossa casa, ficamos mais distantes delas, né? Não é, a casa não sai da gente, nós é que saímos de casa. A gente entra como visita ou entra como família. A gente entra hoje, não, mas hoje eu não estou muito bem, sim, daí. Vamos semear, que estamos aqui para sair melhores, né? Uma coisa que Emmanuel fala é que o semeador da parábola não esperou o chamado, largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. Isso, assim, eu fiquei pensando nisso, e quantas vezes a gente larga as conveniências de nós mesmos, né? As conveniências do que eu acho que é certo, então o outro tem que fazer do jeito que eu acho que tem que ser. A conveniência que eu tenho de, hoje eu estou tão bem aqui porque eu vou sair de casa. Né? Ou tantos momentos que a gente tem, tantos sentimentos que são tão convenientes para nós, que fica tão difícil sair desse conforto de nós mesmos, dessa imagina se Jesus imagina quanta conveniência Jesus não deixou para vir parar aqui nesse planeta azul. Muito. Se a gente for parar para pensar em quanto nós recebemos constantemente dos espíritos que estão constantemente semeando em nossas vidas, começando de casa, começando com os nossos pais, né? Por isso que acho que há que haver muita consideração também que nós estamos sendo constantemente ajudados. E essa Mas história de... O Nuno botou aqui, comprar um salgado na cantina vale por 5 semeadas. Também acho, Nuno. Venha semear, viu? Estou com saudade de você. Vê, Nuno, você não tem ideia de quanto essas sementes vão dar fruto, né? Eu acho que Jesus, espírito crístico, deve gostar de problema, né? Deve ser uma coisa assim que ele devia estar lá com seus amigos espíritos crísticos e tal, deve ter um lugar bem bacana. E aí ele vem coordenar um planeta, semear um planeta com 20, 25 bilhões de almas, que deve dar um monte de problema para ele. E ele, mesmo assim, resolve, é o que a Marisa colocou, semear em todos os corações. Né? Semear em todos os corações. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade enquanto semeador. Né? Agora, para sermos semeador, nós também temos que ser terreno. Por isso que essa dualidade, essa parábola é genial. E, como a Lina coloca, tem que ser o terreno fértil, não pode ser o terreno cheio de espinho, porque se a gente quisesse, se a gente for o terreno de espinho, nas palavras de Jesus, é aquele que recebe a mensagem, acha que a mensagem é bonita, mas as atribulações do dia a dia a sufoca aquela semente, a semente morre. Então, para sermos realmente semeadores, não podemos ser o terreno, temos que ser semeados e não podemos ser o terreno cheio de espinho. E que é a grande dificuldade, porque como nós não somos, estamos longe de ser cristos, né, crísticos, nós também temos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, nossas alegrias, né? Puxa, em vez de estar lá fazendo, né, no centro, podia estar fazendo outra coisa, podia estar jogando tênis com a Luísa, né? Enfim, tantas outras coisas. Mas às vezes a gente precisa, porque eu acho que mais do que... Essa é a grande dualidade. Quando a gente vem aqui semear, a gente tem que ser semeado primeiro e a gente estuda muito mais do que o que a gente consegue lembrar ou falar aqui. Então, a grande semeadura é primeiro na gente. E talvez a gente seja o que mais precisa da lição.
Vocês devem sentir isso, eu sinto isso todas as vezes que eu vou fazer qualquer palestra ou qualquer conversa sobre o espiritismo. A gente é o maior necessitado. Não é, tanto que às vezes tem, né? A gente já passou dessa fase, mas aquele palestrante que fazia assim, não, uma vez no mês, de 2 em 2 meses, né? Porque o estudo que eu tenho que fazer para preparar, lembra? As pessoas falavam isso antigamente, né? Não, tenho que preparar o estudo. E aí pronto, aí vem a pandemia e prova assim que você pode preparar o estudo rápido, pode trabalhar em conjunto, pode, né, ir fazendo de uma forma mais simples, porque às vezes o preparo também vem daquelas coisas que a gente queria dizer, coisas que ainda não sente muito. Então, quando você ainda não sente muito determinadas coisas que a gente vem aprendendo, fica mais difícil. Você tem que lembrar bem quem foi mesmo. Foi Paulo que disse isso? Não, foi na carta aos Coríntios, foi na carta. Entendeu? Então, a gente quer, lógico, é bom ter isso tudo à mão, né? Mas é bom saber também que a prática disso já é feita nisso. Você venceu uma circunstância, como Lina disse. Hoje eu ia jogar como eu iria jogar tênis com Luísa, mas aí você preferiu, eu dei várias chances, né? Não foi só a quarta. Na realidade, para nós funcionaria mais hoje, mas ele, né? Mas aí depois você disse não. Eu vou fazer, ainda vou querer que ela participe também, ainda queria, né? Dar uma semeadura no terreno do outro. E é assim que a gente vai vivendo, porque quando a gente não tem tempo para nos melhorar como espírito imortal que somos, não tem nada que a vida material nos ofereça que supra isso, né? A gente pode achar que está fazendo a melhor coisa do mundo, deixando para depois essa parte do aprimoramento espiritual, mas vai haver um prejuízo, porque o solo vai ficando cada vez mais duro de novo. É aquele solo que começou fértil, mas depois se endureceu um pouco e aí. Mas, claro, graças a Deus, temos a eternidade para fazer as coisas que precisamos fazer e vamos fazer algum dia. Mas sempre que houver uma chance, né, já que caímos aqui dentro, vamos aproveitar, né, esse tempo que estamos dedicando a isso e fazer com profundidade, fazer com vontade, fazer realmente com vontade assim de não é vontade de vir falar ou fazer qualquer coisa, mas fazer no dia a dia, sentir que de alguma forma o dia a dia toma uma outra cor, uma outra forma, né? Na hora que você vai realmente vencer essas circunstâncias. Ou até de fazer isso, de se desculpar na rua com alguém que ele fechou, não ficar correndo atrás querendo matar o outro, não assistir televisão xingando, né? Principalmente quando assiste coisas do Brasil, achando tudo execrável, horroroso. Não, todos os lugares têm problemas, não tem para onde correr, porque nós ainda somos um problema. Quando deixarmos de ser um problema, os lugares e as coisas vão funcionar lindamente. Né? É porque o terreno também daquele que está fazendo não está bom. Exatamente isso que eu estava pensando agora, que assim, quando a gente pensa que a semeadura é constante, porque uma coisa que a gente tem que pensar é que, imagina, se Jesus, será que Jesus abandonou a gente depois que ele se foi? Jamais, não é? Seu pensamento nos envolve, seu amor nos envolve, então essa semeadura é constante. Então, o problema não está no braço de quem está semeando, o problema está no solo. Então, se a nossa vida não está muito certinha, qual é o problema? É da semente que está sendo colocada em nós ou somos nós que não estamos sendo o solo apropriado para isso? Então, acho que a questão muda de figura completamente com relação à nossa vida, da forma que nós enxergamos como é que a nossa vida anda. Eu tenho um problema. Não, eu não tenho problema, né? Eu sou um solo em busca de uma solução que essa semente, talvez a semente ainda não tenha ainda brotado, ela está criando raízes. Primeiro as coisas precisam criar raízes, né? As sementes se enraizam e depois brotam.
Se eu não tiver raízes fortes, esquece, vai qualquer sol mais forte que chega, qualquer inundação que chega, a planta se vai. Então, entender isso que Marisa falou, acho que é fundamental. Nesse nosso dia a dia, em todos os momentos em que que as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, ou que a gente começa a enxergar a vida como sendo um problema, é entender que nós somos o problema e não a vida. E aí as coisas vão se encaixando, quer dizer, onde é que eu preciso melhorar e onde é que eu preciso arar a minha própria terra, as minhas ideias, os meus aprendizados, os meus conhecimentos, para que isso melhore, para que a minha vida melhore. Eu acho que o Ronaldo citou ali aquela passagem que Marcos foi um semeado, né, por Paulo, e foi, né? Porque mesmo na dificuldade, que não era fácil, não, a vida de acompanhar o Paulo, né? Paulo era bruto, aquele ser que perseguia os cristãos, e depois, quando ele assumiu o cristianismo, ele perseguiu Cristo, né? Mas no bom sentido, quer dizer. E aí, perseguir o Cristo era ir atrás, ficar sol, chuva, dormir na pedra, e passar o dia inteiro caminhando, chegar na cidade, fazer a pregação dele, levar pedradas, ficar, depois sair, ir para a caverna, se costurar e tal. E Marcos olhou aquilo e falou, pô, isso tá muito difícil, né? Mas aquilo ali, aquela energia de Paulo ficou em Marcos, que depois Marcos, dentro da sua característica, se cola a Pedro e vai e escreve esse evangelho fantástico e vive o cristianismo. Mas aí eu quero chegar num ponto em que o cristianismo é um grande preparador de solo, que somos nós o solo, né? Só que a genialidade do cristianismo e de Cristo é que ele não quer transformar todos os solos iguais, ele quer transformar todos os solos em semeáveis. Mas ninguém vai ser igual, né? Pedro tem a sua característica, Paulo tem a sua, Marcos tem a sua. Não é para todo mundo ser Paulo, não é para todo mundo ser Marcos, né? Essa é a genialidade do cristianismo, mas todo mundo pode florescer. E como Lina falou, né? Cristo não abandonou, e Pedro também não. Cristo plantou a semente do cristianismo em Pedro, que é aquele também muito enérgico, muito bravo, muito genioso, turrão e tal. E ele continua sendo a mesma coisa, mas sem a doença. Ele continua sendo aquela força do cristianismo, aquela pedra angular do cristianismo. E como nos conta Humberto de Campos, quando ele morre, é recebido por Cristo, Cristo fica lá num resort espiritual. 2, 3 semanas depois, Cristo falou, agora eu tenho que cuidar lá do pessoal voltar para a terra, como a Lina colocou. Mas Pedro, que era aquela energia pura, aquele cara de ação, aquele cara né? Ele fala assim, eu vou também. Só que Jesus, antes de ir, falou, enquanto tiver uma lágrima na terra, eu não posso descansar. E o Pedro fala o quê? Eu vou também. E eu também não vou descansar, vou ficar do teu lado. Essa é a grande... Quer dizer, era o solo que Jesus preparou, moldou nas características daquele solo e plantou o cristianismo. Ou seja, o cristianismo pode ser plantado em todos os corações. E não vamos ficar todos iguais. Porque os corações ainda são duros, mas cada um duro na sua proporção. Por isso que dá para fazer o trabalho. Se todos fossem como Paulo, não dava certo. Tinha que ter o Marcos, tinha que ter o mais calmo, mais que, entendeu? Para poder atender a outro lado, não podia ser só uma coisa, né? Então, a gente até vê pelas escolas religiosas, pelos centros espíritas, cada pessoa se adapta a um determinado tipo de grupo, não é? Ou depois formam aqui, pessoas que saíram daqui que formam os grupos. Márcio agora teve aqui no final de semana. Márcio, como é que está a semeadura lá? Né?
porque é outro solo que às vezes a pessoa vai se adaptar a outras pessoas, e é assim que é a vida. É as famílias, né? E a gente vai vendo que a gente tem, às vezes, numa mesma existência, vários grupos onde estamos semeando, onde estamos vivendo, e é isso, e isso vai fazendo com que o nosso solo, que é o nosso coração, né? Que começou muito duro. Encontrei isso na internet. Vixe, Maria. Até o bicho falando sozinho comigo. Ainda bem que eu estou aqui no centro. Se fosse em casa, eu ia morrer de medo. Que é isso? Até a Siri quer participar aqui do colo. Ninguém me chamou. Então, a gente tem que ir. Esse solo que tanto precisa ser semeado é justamente aonde moram os sentimentos do ser, né? Esse nosso cerne cheio de luz, onde o amor está lá latente, porque viemos do amor e é o amor que nos nutre, mas encobertamos devido à nossa pouca compreensão, né? Esse poço de força ficou muito ensombreado. Então, cada vez que estamos nos submetendo a ouvir, ou a falar, ou a praticar, ou a levantar para semear, é um pouco dessa névoa, é um pouco dessa lama que tiramos do nosso poço, porque senão vamos continuar nos enganando, né? Nos sabotando a nossa potência, a nossa capacidade de nos esforçar nesse caminho. Então, que possamos todos nós, né, darmos assim as mãos mesmo, para que essa semeadura desta encarnação fique bem para todos nós, né? E o gostoso é que quando a gente começa a fazer junto, fica tão mais leve, fica tão mais gostoso, né? Pedro sai de qualquer lugar que ele tiver, do melhor resort que ele tinha lá no plano espiritual, ele sai correndo para voltar, não para voltar para a Terra, não era isso, mas para estar junto com aquele espírito, para estar junto com aquele ser que ele amava tanto. Então, acho que esse amor, como diz Humberto, não há essa história de inferno e paraíso não funciona, porque qual mãe que vai ficar feliz no paraíso sabendo que o filho está no inferno, né? Os corações que se amam querem estar juntos, querem fazer o trabalho juntos. É isso que dá força, é isso que dá alegria, é isso que dá vontade de fazer mais. Porque você está sozinho, que andorinha, como diz Marisa, né? Uma andorinha não faz verão, não tem como. E acho que só para terminar aqui a minha fala hoje, o Ronaldo fala de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Uma das coisas que Paulo diz a ele quando eles se despedem, que Marcos resolve voltar para casa, cansado de trabalhar, Paulo fala para ele: não deixe nunca de trabalhar. O trabalho, mantenha seu foco, mantenha a sua mente ocupada, porque... e uma coisa que eu queria terminar aqui, só para fechar minha fala, Emmanuel, no Reformador, ele fala assim: cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Não se detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade, a luz, o júbilo e a vontade. E se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo rente aos próprios ouvidos a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia. Eu acho que isso é um convite, é um convite a todos nós de sairmos das nossas conveniências, sairmos das nossas prisões mentais, abrir os nossos corações para a luz e para a verdade e sermos aquilo que viemos aqui, cumprir a nossa missão, fazer o melhor que a gente pode nesse momento, dentro daquilo que a gente tem capacidade, mas sabendo que a cada dia, conforme a gente vai se capacitando, mais podemos fazer. Né? E quanto mais podemos fazer, mais seremos convidados a fazer. Então, é uma ciranda, assim,
uma bola de neve. E acho que conforme isso vai crescendo, a alegria também de fazer vai crescendo. A gente vai deixando a tristeza, vai deixando aquele peso, os problemas deixam de ser problemas, passam a ser oportunidades e vamos lá, vamos crescer. É verdade. Olha, só essa frase aí que a Marli Oliveira botou: semear é fácil, difícil é continuar lutando para que a colheita aconteça. Mas aí a colheita depende, né, daquele que vai já fazer a colheita, não depende do semeador. E depende também do que Cada um você está faz a sua semeando, né? Se você semear isso, erva cada um daninha, faz a sua. é rapidinho, né? É rapidinho para colher. Agora, Mas às semear. vezes é aquela preocupação que a gente tem com o que a gente passa para outra pessoa. E de repente você vê, às vezes, dentro da família, é um filho, é alguém que não, como se não estivesse aproveitando aquilo que está tendo ali. Né? E é outra coisa também que a gente não pode, Maria, às Ter vezes, paciência. que a terra pode não estar ainda fértil, como às vezes a terra do outro ali. Às vezes a colheita foi mais rápida e mais, né, mais fértil, porque o terreno estava melhor. Mas o outro não. Então, cada um. O importante é semear no próprio terreno, né, a sua auto-renovação e transformação, e passar para o outro tudo que puder. Agora, o que o outro vai fazer com isso é entre ele e Deus. Não podemos interferir assim no movimento do E outro. também acho que a gente não passa a palavra, a gente passa o que nós somos, a gente passa o exemplo. É assim que passamos o ensinamento. Acho que a gente pode falar o que for, mas se fizermos diferente, já a pessoa vai seguir o exemplo, não vai seguir o que falamos. E eu acho, Marli, talvez que o objetivo do cristianismo não é que a gente torne o outro melhor, nem que a gente seja o melhor de todos, mas que a gente seja melhor do que ontem. Hoje sejamos melhores do que ontem. Então eu acho que, eventualmente, quando a gente fala, pelo menos foi assim que eu li a sua frase, semear no nosso coração, né? Não no do outro, né? Que é fácil, mas no sentido de continuar nessa semeadura e tal para obter essa colheita. Talvez a gente nem obtenha essa colheita nessa vida, mas se a gente conseguiu ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, acho que esse é o objetivo do nosso plantio. Esse é o objetivo. Não que a gente vai colher, às vezes, dependendo do que a gente está plantando, a gente só vai colher daqui a 5 encarnações. Não, e a colheita, ela é. Todo bem que você faz está feito. Né? Tudo, não tem jeito de voltar para trás. Quando você faz o mal feito, você tem que substituir pelo bem feito. Mas uma vez bem feito, acabou. Pode não estar, talvez, na proporção que Jesus fazia, mas é o seu bem feito. É aquela vontade, aquele empenho em fazer. Agora, se aquilo gerou um bem-estar maravilhoso, porque às vezes a gente espera alguma coisa do pouco bem que faz, né? Somos ainda assim. E às vezes aí a pessoa fica doente, ou tem alguém na família que tem um problema, aí pronto, aí parece que aquele bem que você está fazendo com os seus passos, com a sua semeadura, não está dando resultados, mas está. Está porque todo bem que é para todos, não é às vezes para uma pessoa específica, nem é para você somente, né? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa positiva é para todo o conjunto da obra de Deus, não é para esses pequenos núcleos em que a gente se ocupa nesse momento. Por isso que às vezes as coisas não são exatamente como a gente vê, porque a gente vê muito fechado, muito limitado. E isso é muito amplo,
né? Somos uma imortalidade que já vive há muito tempo e vamos viver muito mais. Então, a gente não pode esperar Por isso, quando a gente fala em semeadura, a gente já lembra da colheita, e Jesus fala de todos os tipos de solo, como a gente falou no início, né? Somos nós temos uma variedade de solos, cada um, né? O nosso solo, como a gente viu, não está fértil. Às vezes sim, às vezes não. E às vezes cai a semente e a gente não valoriza ela. Aí o solo já ficou infértil. Então, é esse movimento do ser humano de emocionalmente ainda ter todos esses percalços faz com que a gente vá fazendo essa construção de sentimentos muito devagar, mas estamos fazendo. Mesmo aquele que parece que não está fazendo, está caminhando. É que os nossos olhos são de... Ah, não, eu não estou lá na frente, mas eu quero que todo mundo esteja, né? O que é que Carol quer aí? Por isso pode ser difícil continuar quando nos deparamos com a ingratidão, mas devemos tentar continuar, porque até isso pode servir de semeadura a um terreno mais seco lá na frente, entre nós e Deus. É isso mesmo. Tudo é entre nós e Deus. Ninguém deve nada a ninguém, ninguém pode fazer tudo por ninguém. Tudo é nesse passinho de tartaruga e todo mundo vai contribuindo. Por isso, o nosso planeta está entrando na regeneração, senão nem entraria. Estaríamos ainda lá nas cavernas jogando pedra na cruz. E a gente continua Olha vendo quanta coisa já... E a gente continua vendo a dor como uma punição, né? Às vezes. Então, a gente, poxa, eu vou ao centro, eu faço palestra, eu tento fazer o bem, e aí vem uma dor e Deus me pune. E, na verdade, usando a analogia da semente, a dor é para o arado que está sendo passado, às vezes, naquela terra, naquele coração embrutecido, para tornar aquele coração mais fofo para a semente germinar melhor, né? Pode ser esse. Então, às vezes a gente vê a dor como uma coisa ruim, na verdade, a dor é um momento bom. É onde vai amolecer esse coração. Às Ou vezes são não, os limites. provavelmente sempre, né? Às vezes precisa de limites. Então, é abençoada a enfermidade, né? Então, às vezes, vem dando esses limites, porque o poderoso espírito quer pular até não poder mais. Então, ó, segura.